Salve galera, eu sou o professor Jackson e na aula anterior nós aprendemos sobre eletrização, que são maneiras que nós temos de alterar a quantidade de elétrons de um dado material. Na aula de hoje nós vamos falar especificamente sobre os materiais, porque nós aprendemos que, de acordo com os materiais, a eletrização acontecia de maneiras diferentes. E a aula de hoje ela vai complementar essas características que os materiais possuem. Vamos classificar os materiais como sendo ou condutores ou isolantes. E a gente vai perceber que o fato de um material ser isolante não quer dizer necessariamente que ele não possa conduzir, tá? A gente vai entender um pouco melhor esses conceitos e entender porque, por exemplo, a gente sabe que materiais metálicos, ferro, por exemplo, conduz bem eletricidade e, a princípio, madeira não conduz. Só que a gente vai perceber, que vai aprender que isso nem sempre é verdade, beleza? Vamos lá. Começando a aula, a gente vai começar com um exemplo bem simples. Considere que você tem uma tomada, um pedaço de metal e aqui nós temos o nosso pequeno Yoshi. O que está acontecendo com o nosso Yoshi aqui? Ele está tomando choque. O que é o choque em si? O choque é a passagem de elétrons pelo corpo da pessoa. Quando eu tomo um choque, boto dentro da tomada e tomo choque, esse choque, o que eu sinto é a passagem dos elétrons pelo meu corpo. Então, temos elétrons saindo da tomada, vindo na direção do nosso Yoshi. O nosso Yoshi está tomando choque. Porém, a gente pode entender que a tomada em si é, na verdade, como se fosse ali um material com muitos elétrons. A tomada é uma fonte de elétrons. A gente sempre está usando aqui nas nossas aulas, vai usar que a cor azul, a bolinha azul, representa o elétron, a cor vermelha, a bolinha vermelha, representa próton, positivo, beleza? Então, o que eu estou representando aqui? Isso aqui é a minha tomada, está cheio de elétrons. E os elétrons gostam de ficar juntos? Não, eles tentam ficar o mais longe possível um do outro. Por isso que quando eu conecto algo na tomada, o que acontece é os elétrons querendo ficar longe um do outro, eles usam o fio da tomada para sair. E aí começa a passar a eletricidade pelo meu fio. Então, o que eu tenho aqui é muitos elétrons. Mas perceba que nesse caso aqui, eu tenho um elétron que ele não está conseguindo sair. Ele está preso ali. Ele não consegue sair. Por que ele não consegue sair? Porque dessa vez, o que eu coloquei em contato na minha tomada, no caso, né? Aqui, lembrando, isso aqui azul é a minha tomada, é uma fonte de elétrons. O que eu coloquei em contato na minha tomada foi um pedaço de madeira. E olha, o meu Yoshi agora não está tomando choque. Quando eu usei metal, ele estava tomando choque. Quando eu usei madeira, ele já não está mais tomando esse choque. Por quê? O elétron não está conseguindo usar a madeira como um caminho para chegar até o Yoshi e, eventualmente, dar um choque nele. Aí a pergunta que fica é, por que a madeira não permite a passagem do meu elétron, mas o metal permite? Para a gente entender isso, a gente tem que investigar do que o metal, o que tem de interessante no metal que faz ele permitir essa passagem e o que tem de interessante na madeira que não permite essa passagem dos elétrons. E a gente aprendeu na aula anterior que isso tudo vai depender dos átomos. Os átomos é a essência de tudo, o átomo é a essência da eletricidade. O que os átomos que compõem o ferro têm de diferente dos átomos que vão compor ali as substâncias que vai dar origem à madeira? Tem alguma coisa diferente nos átomos, né? E a ideia é a seguinte, considere que eu tenho aqui madeira, esse carinha aqui vai representar a minha madeira e esse aqui vai representar o metal. Os átomos são diferentes, beleza? Para a gente entender de fato a diferença nos átomos ali, a gente vai pegar um processo no passo a passo. Então, eu vou pegar aqui o meu metal, certo? Esse meu metal, eu tenho aqui um pequeno elétron. A gente tem a ideia de que o elétron ele passa direto pelo metal. Isso é uma verdade? O elétron ele passa sim direto pelo metal? O elétron, a pergunta que eu faço para vocês é, o elétron que chega aqui, que entra nessa região, é o mesmo que sai aqui do outro lado? Esse elétron ali é o mesmo que entrou por aqui? E a resposta é não, não é. Isso é uma mentira. E a gente vai entender isso no passo a passo. Quando eu tenho aqui ó, o meu elétron, ok? Está aqui o meu elétron, e ele se aproxima, ele vai passar pelo metal, o que acontece é o seguinte, ó, ele vem, empurra o elétron do lado, empurra o outro elétron, e aqui eu tenho, perceba, o elétron que entrou foi esse, o amarelinho. E o que eu tenho aqui agora é um azul, é um outro elétron. O que acontece é que o elétron que sai
do outro lado não é o mesmo elétron que entra. E é essa a característica que permite com que o metal conduza eletricidade. Existem uns elétrons no metal que a gente chama de elétrons livres. E por eles estarem livres, um cara que entra aqui à esquerda empurra o que está na frente, que empurra o que está na frente, que empurra o que está na frente. E aí esse processo ele continua. Esse empurra do outro, que empurra o outro, que empurra o outro, vai empurra para o outro metal. E aí vai empurrando um ao outro. É uma cadeia de eventos, é uma cadeia de empurra, empurra, até que finalmente lá do outro lado saia um elétron que não é o mesmo que entrou aqui. É isso que tem de especial nos metais. Eles têm elétrons que permitem essa passagem. Agora a gente tem que ter cuidado que, do jeito que eu expliquei aqui, que é uma explicação introdutória, passa a sensação que enquanto os eventos estão acontecendo aqui, por exemplo, nessa região, nada está acontecendo aqui. Enquanto está tendo um empurra-empurra aqui nessa região, nada está acontecendo ali. E isso não é verdade. Na verdade, tudo acontece quase que simultaneamente. Como assim? Na prática, a gente pode entender que a entrada de um elétron aqui já gera um empurra-empurra, todo mundo quase que ao mesmo tempo, para o lado, certo? Esse empurra-empurra entrou um aqui, já sai um lá do outro lado. Isso acontece porque os átomos metais possuem o que nós chamamos de elétrons livres. Eles vão dar origem ao que a gente chama de mar de elétrons. É como que se no metal, é uma ideia aqui, tá? Que eu estou passando para vocês. É como nos condutores, os metais, parece que a última camada de um metal se liga à última camada do outro, de um átomo de metal, se liga com a última camada do outro átomo de metal, e aí eles formam uma camada única. E aí esses elétrons aqui, eles estão livres para se mover no metal, dando origem a essa ideia de mar de elétrons. E a entrada de um elétron de um lado já empurra todo mundo para sair um do outro lado. Essa é a característica que permite com que os metais conduzam eletricidade. Um átomo de metal se liga a outro átomo de metal, mas a última camada de cada átomo é como se fosse uma única camada. Vocês entenderam? Agora, é isso que acontece com os não condutores, os materiais que nós chamamos de isolantes? Não. Deixa o ferro aqui de lado, vamos falar agora da madeira. A madeira, que é um isolante, a madeira, o plástico, a borracha, são materiais isolantes. Eles funcionam da seguinte maneira. A última camada, certo? Tem aqui a última camada desse átomo, certo? Ele tem os elétrons bem firmes no átomo dele. Ele não permite com que o elétron dele pule para o átomo do lado. Ele gera uma dificuldade. Para ele liberar um elétron dele, tem que ter muita energia, tem que ter muito elétron chegando aqui para conseguir empurrar de um átomo para outro. E aí o que acontece é que o elétron, quando eu coloco um elétron de um lado da madeira, o que vai acontecer? Ele vem para cá, fica aqui junto com os outros elétrons. Mas ele está com um elétron a mais. Sim, ele está com um elétron a mais. Essa é a ideia da eletrização. Ele está com um elétron a mais e ele não deixa esse elétron sair de imediato. Ele segura aquele elétron ali por um tempo, mesmo sendo um excesso. Ele está com excesso de elétron, ele está com uma carga negativa. Tá? Ele fica com esse elétron a mais, mas ele não permite com que os elétrons saltem de um átomo para o outro, ou seja, nada sai aqui do outro lado. Ou seja, se eu estiver encostando aqui no outro lado, eu não tomo choque com a entrada de elétrons lá na outra ponta, tá bom? Então, isolantes permite a passagem de forma facilitada. E agora, cuidado, por quê? Invertendo. Condutores permite a passagem facilitada. Os isolantes, eles dificultam. Eles impossibilitam a passagem dos elétrons? Não, eles dificultam. Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu vier e colocar aqui mais um elétron, estou pegando um monte de elétron aqui, ó, que estava fora, e vou começar a colocar mais um elétron, eu vou colocar tanto elétron que daqui a pouco, um que estava aqui não vai suportar a presença, lembrando que os elétrons querem ficar o mais longe possível um do outro, não vai suportar a presença de tanto elétron, aí sim ele vai conseguir saltar para a camada vizinha. E aí aqui começa a encher, até que vai chegar uma hora que esse aqui começa a encher, aí salta para a camada vizinha, esse aqui começa a encher, porque aqui já está muito cheio, aí salta até que do outro lado começa a sair elétrons. Em outras palavras, pessoal,
Um material isolante, ele não impede a passagem dos elétrons. Ele dificulta. E tudo vai depender do quanto de elétrons tem aqui para entrar, certo? E o quanto eles querem sair aqui do outro lado. Essa relação vai ter um número, a gente vai aprender nas próximas aulas, vai ter um número que vai ser a diferença, digamos, a vontade de entrar aqui é mais 10 e a vontade de sair aqui é menos 10, um exemplo, tá? E aí a relação entre esses dois números vai dar uma diferença de 20. Para eu sair de menos 10 até a mais 10, vou ter que andar 20. Este número aqui é que vai dizer se haverá ou não passagem do elétron. Vai dizer não, ele vai dar um indicativo se essa passagem se eles vão conseguir ou não passar. Quanto maior esse número, maior é a chance dos elétrons conseguirem passar. Então, olha só, vamos deixar isso para frente, isso aqui a gente vai aprender nas próximas aulas. O que importa vocês saberem é, o isolante, ele não impede, ele dificulta, ok? Essa é a ideia dos materiais. Condutores são materiais que permitem a passagem de corrente elétrica com facilidade, enquanto que isolantes são materiais que resistem à passagem de corrente elétrica. Eles dificultam, eles não impedem. Até chegar um momento que a dificuldade é tão grande que realmente não vai passar. Então, se eu pego madeira e encosto numa pilha de 12 volts, eu não vou tomar choque. Mas se eu pegar um pedaço de madeira e colocar na tomada, eu já tenho chance de tomar choque, porque a tomada vai ter uma vontade maior dos elétrons passarem e talvez eles consigam passar pela madeira. Se eu pegar um pedaço de madeira e colocar num fio de alta tensão, eu vou tomar choque. Ah, mas eu estava usando madeira. Sim, mas a vontade que os elétrons têm de passar, eles conseguem se sobrepor à resistência que o pedaço de madeira tem ali. Então vocês têm que ter um certo cuidado. Não vai com isolante e coloca o negócio na tomada, não. Não faz isso. Ok? Com isso em mente, agora a gente tem um outro conceito para voltar, para estudar, que seria a eletrização. A gente já falou de eletrização, que seria a mudança de elétrons de um dado material. Ah, Jackson, mas o que tem de novo na eletrização? A gente já não aprendeu eletrização por atrito, por contato, por indução? Sim, a gente já aprendeu. Só que agora eu quero que vocês percebam que quando eu eletrizo um material condutor, o resultado final é diferente de quando eu eletrizo um material isolante, ok? Como assim? Ó, vamos considerar aqui, eu tenho uma coisa extremamente negativa, cheio de elétrons, e se eu criar um caminho para esses elétrons virem para o metal, como é que vai ficar? Esse caminho vai gerar o seguinte, ó. Eu coloco um fio, vai começar a sair elétrons de uma ponta e vir para o meu metal. É como se eu estivesse pegando aqui, ó, o meu metal e conectasse numa tomada. E aí eu tenho elétrons. Esses elétrons vão vir para o metal. E o que acontece? A passagem de elétrons vindo para o meu metal vai encher o meu metal de elétrons. Mas perceba o seguinte, como os elétrons eles podem caminhar pelo metal livremente, esse excesso de elétrons que estão ali na última camada, eles fazem parte do mar de elétrons, como eles estão, de certa maneira, livre, eles não querem ficar perto um do outro. Então, os elétrons ele caminham para o metal e eles vão se posicionando o mais longe possível um do outro. No caso do metal, isso aqui vai dar origem ao que nós chamamos de gaiola de Faraday. A gente vai explorar um pouco melhor esse conceito e entender a importância dele. Mas está aqui tudo longe um do outro. Mas quando eu pego a madeira já é diferente. Está aqui o meu elétron, eu vou pegar e começar, se eu coloco ligar na tomada, cheio de elétron. Pessoal, aqui tem um detalhe que a tomada, assim, a forma como ela funciona, não é só colocando elétron. Ele coloca, tira, é um pouquinho mais complexo. Mas a gente vai assumir que a gente só está colocando, ok? Poderia ser uma bateria aqui, beleza? Então, olha só, tá aqui o meu elétron, eu vou colocar elétron na minha madeira. Então, como é que vai ficar quando meus elétrons chegarem na minha madeira? Primeiro, eles vão chegar, porque aqui, por enquanto, é condutor, os elétrons vão chegar aqui. Eu vou eletrizar a madeira. O plástico não é condutor e ele pode ser eletrizado, certo? Eu consigo colocar elétron no plástico. A questão é, como que fica? É isso que eu quero que vocês percebam. Como que fica o elétron que chega ali na minha madeira? Como que fica o elétron que chega ali no plástico? Eles têm liberdade para se mover pela madeira? Não. Eles têm liberdade para se posicionar onde eles quiserem? Também não. Então, se eles não podem fazer isso, eles vão acabar se concentrando no ponto ali de entrada. E isso é super interessante. Por quê? Quando eu falo de eletrização,
Aqui eu estou fazendo uma eletrização meio que por contato, né? Como se eu criasse um contato aqui entre os objetos. A gente pensa que isso aqui essa madeira está eletrizada? Sim, está com excesso de elétrons. Aqui o excesso de elétrons. Então está sim eletrizada. Mas os elétrons, quando eu pego, se eu partir aqui a madeira ao meio, esse pedaço aqui vai estar eletrizado? Não. E aí é que surge essa coisa interessante. Por exemplo, ó. Tá aqui um pedaço de madeira, imagina que isso aqui é uma esfera de madeira. Eu tenho aqui o meu cubo carregado negativamente, eu posso ter carregado ele por atrito, por indução, a aula anterior, certo? Eu pego o meu cubo e aproximo da minha madeira, encostei na madeira, pronto. Pego o meu cubo agora e perceba, mudou a quantidade de elétrons. Ó, antes estava cheio de elétron, ó, um monte de bolinha, encostei na madeira, vai pegar e vai mudar a quantidade de elétrons. Ué, para onde foram esses elétrons? Aonde é que estão os meus elétrons? Está na madeira. Mas eu não estou vendo os elétrons ali. Cadê meus elétrons? Por que eles não apareceram aqui? Por que eu não coloquei eles ali na madeira? Eu coloquei. Mas onde que meu cubo encostou? Não foi na parte de trás da esfera? Então vamos ver aqui, ó. O que acontece se eu girar a esfera? Tá aqui, ó, os meus elétrons, eles ficaram exatamente aonde a madeira encostou, porque eles não têm liberdade para se mover. Então, se o meu cubo aqui carregado encostou nessa região, é essa região que vai ficar cheia de elétrons. Vocês entenderam? E isso é diferente do que acontece nos metais, porque no caso dos metais, eu tenho aqui uma esfera metálica, não está carregada, eu venho aqui com o meu cubo, esse cubo aqui está cheio de elétrons, está carregado negativamente, vou e encosto ele no metal. Assim que eu encostar ele no metal, o que vai acontecer? Os elétrons aqui do cubo diminuiu e eles foram para o metal. Migrou, né? Saiu para o metal. Mas olha, já apareceu elétrons aqui em todo lugar. Por que isso acontece? Porque no caso, quando os elétrons entraram para o metal, eles automaticamente já foram assumindo posições que fiquem o mais longe possível um do outro. E isso é interessante porque se eu pego o meu cubo e movimento ele aqui, ó, ele é todo por igual. A quantidade de elétrons ele fica todo distribuído de forma homogênea, como a gente chama, né? De forma por igual. Vocês entenderam a ideia? Então vamos lá, recapitulando. Existem materiais condutores e isolantes. Os condutores facilitam a passagem dos elétrons porque os materiais condutores são feitos por metais e os metais os átomos metálicos possuem elétrons livres. São os elétrons livres, esses elétrons da última camada dos metais que têm livre passagem, assim eles conseguem migrar muito fácil de um átomo para o outro, que permite a condução de eletricidade. Os isolantes, eles dificultam, mas eu posso eletrizar os dois. A eletrização de um isolante é local, é aonde você encostou, aonde você situou ali, esfregou. A eletrização de um condutor é geral, ele se distribui, todo ele está eletrizado por igual. Vocês entenderam? Na próxima aula a gente vai ver que este carinha aqui, ele gera um fenômeno chamado gaiola de Faraday, que por sinal salva vidas e também serve muito para gerar coisas ali relacionadas à nossa tecnologia, proteção tecnológica, tá bom? E a gente se vê na próxima aula. Valeu!